Fala galera, diga aí, beleza? Rapaz, consegui uma agenda aqui impossível com três caras que eu sou muito fã, três caras que eu aprendi a conviver e aprender muito sobre o que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar de ética, a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de filosofia, a gente vai falar de política, a gente vai falar, na verdade, como que o líderes do amanhã muda vidas, né? Eu estou sempre falando isso aí. E não podia ter momento melhor, porque a gente está com o processo seletivo do Líderes do Amanhã em aberto. E aí eu chamei, três brothers aqui, amigos de lá do Líderes. Gustavo Ribeiro, famoso Gustavinho, diretor da marca ambiental. Eduardo Lindenberg, famoso Dudu Lindenberg, diretor da Gazeta. E George Dalpiero, CEO da Civit, famoso destruidor de qualquer coisa que não seja números. É isso mesmo, George? Ué. Você tá falando, quem sou eu para dizer não? Massa, massa. Galera, obrigado de novo aí pelo tempo de vocês. Antes da gente entrar no episódio aqui, agradecimento sempre especial à Apex, tá? Que também é, enfim, patrocinadora, mantenedora do Líderes aí sempre. A Apex, nossa parceira aqui no Diga Aí, ajudando a divulgar bons conteúdos. Como eu disse, quero falar do Líderes, galera. Quero ajudar a explicar um pouquinho o que é o Líderes do Amanhã. Até porque eu gosto de me pegar como exemplo, né? A imagem que eu tinha do Líderes antes e depois de fazer parte desse instituto é completamente diferente. Então eu vou começar aqui. Dudu, imagino que você seja o mais velho em termos de líderes aqui, tá? Então eu vou começar essa pergunta com você. Cara, explica pra gente um pouquinho assim, o que é o Líderes, né? O que é esse instituto chamado Líderes do Amanhã? Bom, como você mesmo colocou, Marcelinho, eu sou mais antigo, né? Entrei antes e também saí antes dos demais. Então eu não posso dizer assim com muita certeza o que o Líderes é hoje. Eu posso dizer o que ele foi durante o meu período lá dentro. Você foi presidente do Instituto, né? Fui presidente por um ano. E assim, o que a gente batalhou bastante para tentar construir enquanto eu estava lá era que o Instituto tivesse um foco. Né? Ele começou com um propósito muito específico lá atrás na sua fundação, e como qualquer organização, como qualquer instituição, ele vai buscando espaços, ele vai aprendendo, e lá no Instituto já tem bastante tempo que isso eu sei que permanece, que a gente fala que ele é feito de associados e para associados. Então essa característica do Instituto de ser construído ano a ano pela ação dos próprios associados é que faz com que haja uma certa variabilidade ao longo do tempo, porque tem muito aprendizado, tem muita construção a partir do que cada associado que entra entrega para o Instituto, né? Então, no tempo que eu tive lá, e boa parte do meu esforço foi direcionado, obviamente, para aprender com a minha experiência lá dentro, mas muito no sentido de construir uma organização focada na formação dos seus associados. Então, a gente tinha muita gente com muita iniciativa, sempre teve. As pessoas que entram lá dentro normalmente tomam um susto com a maneira com que as coisas funcionam, né? A exigência de muita leitura, bons debates. Verdade. E aí fica todo mundo assim, mas já que a gente está debatendo isso daqui, por que a gente não faz alguma coisa sobre esse assunto? Né? Então, eu, por exemplo, passei lá no período da discussão do impeachment da Dilma. E aí tinha gente que falava assim, vamos fazer a carreata aqui do Líderes a favor do impeachment. Eu falava, gente, o propósito do Instituto não é se manifestar na rua, o propósito do Instituto é fazer com que as pessoas que estão aqui dentro pensem o que elas acham que é mais certo ou mais errado, baseado naquilo que a gente estuda e discute. Mas não deveria ser o propósito do Instituto se manifestar publicamente. O propósito do Instituto ele é interno, ele é de formar as pessoas para que elas, nas suas atividades ali, sejam empresariais ou pessoais, desenvolvam outras atividades que vão multiplicar conhecimento na sociedade. Não, bacana. Esse ponto é muito interessante. Eu vou deixar ele pra gente, esse ponto do... Já colocam caixinhas demais na gente pra gente ter que ter mais uma caixinha. A política também, né, Dudu? Esse é um ponto, tá? Que eu vou querer falar um pouquinho mais à frente, essa questão do fazer algo a mais. Mas Jorge e Gustavo, nessa ordem, querem complementar para vocês o que é o Líderes hoje? Quer aí, Gustavinho? Vai lá, faça as honras. Marcelinho, o Dudu fez uma fala aí no final e para mim é exatamente isso que o Instituto continua sendo e é a razão dele existir, né? O Instituto, a missão dele é formar jovens e lideranças empresariais.
e aí, claro, comprometida, né, com os nossos valores, com o que a gente estuda, alinhado com isso, e a gente busca internamente desenvolver os associados, a gente como associado, e a gente fala, e Dudu falou, o Instituto é formado de associado para associado, e através de uma gama de ferramentas que existem no Instituto, quanto mais você se dedica, mais você aprende, mais você entrega, e o objetivo disso é você ser um melhor profissional na sua empresa, um melhor profissional onde você estiver trabalhando, uma melhor pessoa ali em contato com a sua família, a ponto de refletir isso, você ser um exemplo, uma inspiração para as pessoas que olham para você, vão olhar e falar o seguinte, cara, esse instituto, ele é diferente. Ele é um instituto que forma pessoas e que você inspira as pessoas ali. Então, assim, o objetivo, eu acho que nisso, é replicar para que a gente consiga ter mais pessoas formadas com qualidade, com comprometimento, com entrega, principalmente, para a gente melhorar a nossa sociedade. A gente está aqui no Espírito Santo, claro que a visão do Instituto é essa referência no Brasil, mas a gente tem que mudar o nosso meio, e acho que é só através disso mesmo, com esse pensamento interno, que a gente é capaz de externamente melhorar. Já na minha visão, só complementando a fala dos dois, que eu corroboro com tudo que eles falaram, mas eu lembro muito a fala do Hélio Pepe, que também foi nosso presidente, que ele fala que é o seguinte, é o MBA, é o melhor MBA do Brasil, com um custo praticamente irrisório, né? Eu acho que para o desenvolvimento seu, você tem possibilidades no seu desenvolvimento pessoal, você tem possibilidades únicas que você não acha no MBA, são coisas diferentes, mas complementares. É igual você buscar o conhecimento nas universidades, na pós-graduação, no MBA, no mestrado e tudo mais. O Líderes, ele meio que conecta tudo isso e você chega numa força muito maior do que seria sem o Líderes. Então eu vejo muito essa complementariedade, mas uma complementariedade que potencializa muito o que você tem a entregar e a produzir no mercado. Para mim, eu concordo, e assim, cara, tem uma parada dentro do Líderes que me chamou demais a atenção, que é o fato de que, por exemplo, no MBA, vamos pegar o exemplo que o Jorge deu aqui. Se eu tô lá no MBA e, meu irmão, eu não tô estudando, eu tô me fudendo nas provas, não é problema meu, acabou, ponto. No Líderes, cara, se você cagar pro Líderes, cara, assim, primeiro, você vai se sentir mal, porque você vai ver todo mundo ao seu redor se dedicando pra caramba, evoluindo pra caramba, melhorando pra caramba, você vê a evolução dessas pessoas, então você começa a pensar duas vezes, pô, mas peraí, aquele cara ali, porra, como o cara evoluiu e tal, etc. E segundo, a partir do momento que dentro do Líderes a gente tem aqueles eventos, debates, apresentações de livros e tal, velho, se você começar a cagar pro instituto, você automaticamente vai estar cagando as entregas do grupo como um todo, e, velho, você vai ficar para trás. Então essa cobrança direta e indireta, porque a gente tem várias métricas lá para, enfim, do ranking e tal, tem que entregar tal, as coisas, e eu acho que esse é uma forma de engajamento muito positiva, porque é aquele engajamento meio que por equiparação ali, que você tá vendo a galera evoluindo, pô, é só pegar todo mundo que tá aqui, principalmente o Gustavinho e o George, que foram do mesmo período que eu. Cara, eu vou ser sincero, eu vejo vocês hoje de uma forma muito diferente que eu vi quando eu entrei, né? E eu me considero também uma pessoa completamente diferente. Agora eu digo, não foi só pelo tanto que eu me dediquei, foi pelo tanto que eu vi o Gustavinho se dedicar, o tanto que eu vi o George se dedicar, e eu queria estar igual a essas pessoas. Eu queria estar correndo ali com elas para aprender com elas, sacou? Então isso aí eu achei muito bacana. Agora, uma outra pergunta aqui que eu tenho em relação ao Líderes. Pode falar, Dudu. Deixa eu só complementar aqui, porque... Vai lá. Fico feliz se eu ouvir você falando isso, porque esse ranking de engajamento, que hoje deve estar bem mais sofisticado do que estava no meu tempo, foi criado por um grupo de trabalho que eu participei. Né? A gente percebia uma necessidade de gamificar um pouco a experiência e mostrar para as pessoas que era importante participar. Né? Eu me tornei diretor numa época em que pouquíssima gente tinha um engajamento frequente de participação, de leitura, de entrega de material escrito, e a gente começou a criar incentivos para que isso pudesse ficar mais transparente e que essa dinâmica fosse criada. Mas eu acho que além dessa questão ali da competitividade, da percepção de crescimento,
Uma das coisas que faz esse nosso processo de formação ser muito peculiar é que a gente olha a pessoa no nível individual de valores. E isso eu acho que é muito diferente em relação a qualquer curso que você pode buscar de formação de caráter mais profissional padrão, né, numa escola, porque, cara, você se questiona, você não está ali numa sala de aula aprendendo a fazer um fluxo de caixa, um valuation, um negócio avançado de gestão. Você está questionando por que você pensa de determinada maneira, por que determinadas pessoas argumentam a favor ou contra determinados temas com um determinado prisma, e a gente começa a olhar o mundo de maneira mais pragmática, né, mais objetiva. E isso, às vezes, para as pessoas que já tinham aquela sensação de que o mundo tinha algumas coisas fora do lugar, aquilo começa a te dar mais tranquilidade. Então quer dizer que por isso as coisas funcionam assim, assim, assado. Então essa tranquilidade que o Líderes passa à medida com que você vai estudando, se engajando mais, eu acho que ela tem esse toque pessoal que é onde você trouxe aí desse sentimento de crescimento que você teve. Isso eu acho que é o que traz o grande diferencial de formação nosso. Complementando um pouco sua fala aí, hoje o que faz as pessoas crescerem, se desenvolverem a sua carreira, conhecimento técnico ele é uma obrigação, ok? Mas o desenvolvimento comportamental, que o Líderes ajuda muito nesse processo, sacou? É o que te faz diferenciado na sua carreira. Então, eu acho que seu ponto foi certeiro nessa questão aí, porque é muito mais o seu desenvolvimento comportamental do que o seu desenvolvimento técnico. Valuation, essas coisas você aprende na escola, na faculdade, entendeu? Aqui você vai aprender como ser empresário, como empreendedor, como você se desenvolver na sua carreira mesmo profissional, a empreender dentro da empresa que você trabalha. Entendeu? Esse, Jorge, foi um dos maiores aprendizados que eu tive em um livro que... Acho que foi o primeiro livro que eu apresentei dentro do Líderes, eu apresentei com você, cara. O Good Profit, do Charles Koch. É um dos maiores aprendizados que eu tenho de dentro do Líderes. Esqueça a parte técnica. Isso você aprende. Valores são intrínsecos à pessoa. Tá ligado à moralidade. Esteja perto das pessoas, não pelas questões técnicas, porque isso ela pode aprender. Valores não. E essa foi uma das grandes diferenças, que também é um ponto que a gente vai abordar mais, ou já abordando aqui, que o Líderes impactou muito na minha vida profissional, tá? O escritório, o meu escritório, é um escritório completamente diferente depois do Líderes. Até porque, hoje somos 5. Dos 6 sócios, hoje são 5. O sexto vai fazer o processo seletivo. Tomara que ele esteja escutando aqui o episódio para se engajar mais ainda, que é o Márcio Borba. Um abraço para ele. Mas assim, nós temos 5 no Líderes, mas mesmo antes dos outros 2, eu, Chiquinho e Lucas, quando a gente foi entrando, primeiro eu e Chiquinho, depois o Lucas, foi mudando o dia a dia do escritório, não tinha jeito, baseado no tal dos valores, velho. A gente, por exemplo, parou completamente de olhar currículo, velho. Quando alguém fala assim, quero trabalhar no seu escritório, o cara manda o currículo pro forma, eu nem olho. É pra pegar o número e falar assim, aqui, vamos bater um papo. Eu bato um papo com o cara, vejo se aquele cara, né, aquela pessoa tem um fit, e aí a gente vai evoluindo. Né? Então, que hoje eu sou apaixonado pelo time que a gente tem aqui e que a gente sempre tenta contratar pelos valores. Isso é um aprendizado, assim, ultra absurdo. Então, assim, concordando, sei lá, 1000% aí com o Eduardo e com o Jorge sobre isso. Mas é interessante sua fala, Marcelinho, porque é o seguinte, eu nunca fui de olhar currículo, ok? Eu, na realidade, às vezes entrevistando a pessoa, estava olhando na hora ali, só para ver uma dúvida ou outra, mas eu não olho antecipado, eu nunca fui. Sempre fui de tentar puxar ali da pessoa os valores dela, como ela pensa de mundo, qual é a visão dela de mundo e tudo mais. Porém, eu não tinha uma metodologia para isso, entendeu? Ia muito no empirismo, sabe? O negócio de feeling, Hoje é muito mais técnico, muito mais, talvez pragmático, como o Dudu diz, mas, tipo assim, eu continuo não olhando, mas de uma forma muito mais profissional do que era antes, entendeu? Gustavinho, nesse ponto do profissional, eu lembro também, acho que foi meu primeiro seminário de inverno lá em Pedra Azul, você fez a apresentação do Inla X, em que você tava falando, eu não lembro qual foi o livro, se foi o Dobre Seus Lucros, eu não lembro se foi esse. Você estava falando como que uma dessas leituras impactou na sua gestão dentro da marca, né? Foi isso mesmo? Você pode relembrar a gente?
O Marcelinho, é claro que o momento que a gente estava vivendo na empresa pode ser diferente para várias pessoas, inclusive para George e Dudu, né? A gente estava numa fase de estruturação da empresa voltado para a gestão, né? Hoje a gente é muito mais maduro. Então, naquele momento, esses conhecimentos que eu conseguia pegar de uma leitura de um livro, igual Dobre Seus Lucros, e tem vários outros, como o Google influencia na sua empresa, enfim, teve vários que eu tirei para isso, a gente conseguia replicar algumas coisas dentro da empresa. O George citou até mesmo o modelo de contratação, né? No processo seletivo, a gente tem no Líderes um modelo de processo seletivo. Até isso eu trazia para cá para tentar melhorar a nossa forma de captação de melhores pessoas. Então, assim, viver isso no Instituto, cara, é incrível. Aí, para quem está escutando a gente, parece que a gente vai toda segunda-feira no Instituto e as coisas acontecem, né? Simplesmente uma mágica. E assim, eu até dou exemplo, por exemplo, igual no meu segmento, a sacolinha de lixo, né? Você bota no lixo, ela some. Ninguém sabe o que está acontecendo. E tem muita coisa que acontece por trás ali do Instituto e que ninguém sabe. E quem faz isso são os próprios associados. Eu acho que a beleza está justamente aí, porque todo mundo é voluntário. E tudo que acontece numa empresa, claro que em proporções diferentes, você tem ali organizacional ali no Instituto, você tem comunicação, você tem a parte financeira, você tem orçamento, você tem planejamento, você tem meritocracia, que tudo deu exemplo. Então, assim, você tem tudo ali dentro de é como se funciona uma mini empresa dentro do Instituto. Então, você vivenciar isso é uma experiência fantástica, que aí foi o que o George colocou da diferença do MBA, né? É completamente diferente isso, né? É muito complementar. E isso, o líder vai te encantando. Quando alguém me pergunta qual que é a diferença do MBA para o Gostei, o líderes vai te encantando. Gostei dessa frase. Quando alguém me pergunta a diferença, cara, eu falo, no MBA você paga, você vai, assiste a aula e vai embora. No Líderes, cara, você vive o Líderes, é muito diferente. Então, é o único lugar que eu vejo de curso que você vê brilho nos olhos das pessoas. Você vê um encantamento. Você vê o cara fazer um associado fazer uma apresentação de livro e entregar ali o seu melhor, porque essa é a lógica do Instituto, né? Fazer uma apresentação melhor do que a outra, entregar um ano melhor do que o outro. Isso eu acho que tem de maior valor no Instituto, é isso. Vocês, assim, vocês nunca se pegaram, entre aspas, sem dormir ou sem conseguir fazer o que você tinha que fazer por conta de um determinado aprendizado no Líderes, não? Tipo assim, bicho, isso acontece direto comigo. Direto, assim, sei lá, tava lá, aí Elinho chegava, ia fazer uma apresentação de determinada situação sobre o papel do Estado e tal. Aí outro dia chegava, teve um caso específico, lá, o Yaron Brook, né, que era presidente do Instituto Ayn Rand, ele veio para fazer uma palestra, acho que foi até lá no Museu da Vale, sei lá o quê. Meu irmão, ele começou a falar de egoísmo racional. Velho, quando o cara começou a falar de egoísmo racional, eu comecei a prestar atenção naquilo e falei, gente, que porra é essa? O cara tá mostrando pra mim que ser egoísta é uma virtude. Bicho, eu fiquei, sei lá, acho que fiquei uma semana em transe, assim, tentando processar aquilo, porque o nosso senso comum, né, mostra como o egoísmo, da forma como ele é passado, que ele é aprendizado, que ele é egoísmo tóxico, que ele é algo ruim e tal, sendo que, na verdade, o egoísmo que você pensa em você sem jamais prejudicar o outro, tentando agregar valor à sua vida, você vai acabar agregando valor aos outros, e é maravilhoso. Pô, eu saí de lá e falei assim, pô, finalmente eu vou poder dizer que eu sou um egoísta. Eu sou um egoísta, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Vocês nunca teve esse tipo de sentimento, porque aconteceu muito comigo, né? Durante o ciclo de formação de 3 anos que eu consegui completar, direto eu ficava assim, velho, que foi isso que eu ouvi aqui hoje? Foi isso que eu aprendi aqui hoje, assim. Direto, vocês nunca tiveram isso, não? O meu, Marcelinho, tanta verdade que eu tive que tentar 2 vezes para entrar, né? Então a porrada foi grande. Então cada vez que eu via um conceito, cada vez que eu via Dudu, na época que eu entrei era Ferê, né? Quando eu via Ferê falando, depois Dudu, depois L e Henrique, que era parecia que ele estava falando, até falei isso na minha apresentação, né? Outro idioma, rapaz, aquilo me deixava maluco. Eu falei, eu devo ser muito burro, porque eu não estou entendendo nada. Eu me sentia burro direto, eu me sentia burro direto. Eu falei assim, caralho, que porra é essa que os caras estão falando? Eu acho que, assim, posso ter tido alguns desses momentos de inquietude, mas eu falo com tranquilidade que eu acho que eu passei a dormir melhor. Para mim foi o contrário. Eu acho que,
posso ter tido mais a sensação de tranquilidade, de poder colocar certos conceitos com mais clareza na minha cabeça e poder dormir mais tranquilo. Então, assim, até trazendo um exemplo do que o Jorge e o Gustavo falaram antes, olhando um pouco da transformação pessoal e coisas que a gente tenta trazer para as nossas empresas, uma das coisas que eu mais gosto e que eu mais repeti no meu tempo do Líderes era aquele conceito de organização estrela do mar, né? Qual a gente aprendeu nos Estados Unidos por conta de uma oportunidade que surgiu conectada ao Líderes, que a gente aprendeu que as organizações que são aranha, né, elas são muito poderosas ali dentro do seu ecossistema, assustadoras, muita gente tem medo, mas as 8 patas não servem para nada a partir do momento que você corta a cabeça, né? Aí, pensando figurativamente, uma liderança muito, muito forte, né? Então, você pensar hoje, alguns grandes empreendedores que a gente, de alguma maneira, é até fã, se você tirar esses caras, né, por acaso tiver um acidente ou eles resolverem se aposentar, as empresas simplesmente acabam, né? Tipo, empresa que está na bolsa, acaba o valor da empresa porque a visão é toda do cara, a liderança é toda dele. E a gente aprendeu no Instituto a operar como estrela do mar, que para quem não conhece aí da biologia, a estrela do mar, quando você corta um pedaço, não só esse pedaço se regenera, como o pedaço que saiu, por menor que seja, ele vira uma nova estrela do mar. E aí, quando eu falei lá atrás, né, para as pessoas que não estão tão familiarizadas com o Instituto, né, que eu já me desliguei, que eu não estou tão mais próximo, eu vejo muito esse aspecto da estrela do mar, de você passar ali o seu período dentro do Instituto, aprender e depois ser a sua própria estrela e a partir dali fazer coisas novas. Então, hoje, eu, pelo meu perfil individual, eu tenho uma característica muito centralizadora, muita desconfiança das pessoas, eu quero acompanhar detalhe, eu quero meter a mão, porque eu acho que eu entre aspas, né, posso fazer melhor que os outros, mas então eu faço um exercício constante e eu estou organizando uma estrutura na empresa, né, em volta de mim, de pessoas que são independentes na ponta para trazer seus próprios objetivos e arrumar suas próprias soluções com maior independência, né? Eu realmente acredito que nas pontas, com um grau maior de especialização, as pessoas podem trazer soluções que são muito melhores para os nossos clientes do que eu poderia sozinho, com o que eu tenho de conhecimento. Então, assim, para mim, a grande transformação e que eu carrego comigo e que ainda faz parte da minha agenda diária aqui de transformação é essa da descentralização, de você organizar as coisas para elas não terem que depender tanto de você. E eu acho que corrobora com o que o Gustavo falou antes sobre como que o Instituto opera, né? Com vários voluntários e vários comitês. Essa questão do que você falou do dormir melhor, realmente, eu estou dizendo assim, no início eu tinha aquele conflito, né? É como se ficasse um anjinho e um diabinho aqui, né? Aquele negócio. Mas assim, a partir do momento que você para, que você racionaliza, que você, enfim, faz uma análise ultra racional daquilo que a gente está debatendo, aprendendo ali, porque o uso da razão é uma premissa basicamente para tudo que a gente discute lá no Líderes, cara, você dorme muito melhor, Dudu. Você se torna uma pessoa muito melhor. Eu no meu ILAX, né, que eu apresentei uns anos atrás, eu falei, velho, eu sou um cara hoje muito mais centrado, muito mais confiante, muito mais racional. Eu me considero um amigo melhor, um pai melhor agora também, um filho melhor, um irmão melhor. Cara, pelo simples fato de que, para mim, a gente parte de valores que são ultra coerentes com o respeito, com a responsabilidade, com a liberdade, com a individualidade, com a propriedade, enfim. A partir do momento que você se respeita mais, você aprende a respeitar muito mais as pessoas, os seus pensamentos, tudo. E isso te dá confiança e te dá tranquilidade. Até, quem foi? Acho que foi Letícia me perguntou essa semana. Cara, você não fica mais ansioso? Eu falei assim, pô, fico, mas eu trabalho essa ansiedade de uma forma racional. Aquilo que não está no meu controle, eu não vou perder noites por aquilo que não está no meu controle. Fico triste, fico feliz, etc., fico um pouco preocupado, mas o uso da razão me permite exatamente trabalhar isso com calma e tomar as melhores decisões, né? Então, assim, concordo assim, plenamente contigo e concordo muito com a questão da Estrela do Mar, também no sentido de que cada membro do Líderes do Amanhã tem a sua função, né, não obrigação, aí cada um age da forma que quiser, de levar aqueles conhecimentos para fora, de criar novos ambientes de Estrela do Mar. O Digaí, por exemplo, sem dúvida, é parte do conceito de Estrela do Mar, em que eu saí lá, né, me formei lá no Líderes e tal, e falei, cara, eu quero levar essas
ideias adiante. Aqui a gente fala de gestão, aqui a gente fala de política, aqui a gente fala de economia, fala principalmente de liberdade. É nesse conceito de estrela do mar, né? Então, assim, eu concordando aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro George, tá? E essa pergunta aqui também é muito que aconteceu comigo. E você, Dudu, foi o responsável por tirar isso, né? George, você chegou a ter algum preconceito antes de entrar no Líderes? Porque, assim, vamos lá, eu, enfim, sou baiano, todo mundo sabe, vim de Ilhéus, estou aqui desde 2008. Só que, porra, enfim, não conhecia a galera, nem nada, tá? E quando me falavam do Líderes, chegava muito em mim, né, através de pessoas que não eram do Líderes, ok? Então chegava e falava assim, grupinho dos playboyzinhos, dos filhos dos empresários que mandam no Espírito Santo, aquilo lá é uma seita, aquilo lá é um clubezinho de vinho, aquilo lá é uma confrariazinha, para com isso, vai chegar lá pra quê? Só pra ficar metidinho igual os caras e tal. Cara, chegava muito disso. Então, quando a Mariana Pavani veio para aqui, para dentro do escritório, que ela ficou um período que falou assim, vocês têm que fazer o Líderes, vocês têm que fazer o Líderes, vocês têm que fazer o Líderes, eu lembro que eu e Francisco fomos almoçar com o Dudu, acho que foi até no antigo Argento, e a gente foi muito perguntado, Dudu, fala a verdade, cara, vale a pena mesmo fazer, esse negócio que a galera fala, tal, vai ser bom pra gente, cara, e assim, enfim, a história fala por si só, né? E você, cara, George, você teve alguma situação dessa ou você já sabia que o Líderes era bom pra cacete antes mesmo de entrar? Cara, na realidade, eu sempre me interessei por grupos, essas coisas, estar próximo de grupos de gente boa, ok? Mas sim, eu ouvia a famosa frase, né? Não é Líderes do Amanhã, não, Herdeiros do Amanhã. Você falou, ouvia esse tipo de bobagem, mas ao mesmo tempo eu tinha interesse, cara. É engraçado, eu tinha interesse em entrar, mas sabe aquele negócio que você não ficava ligado e não acompanhava tanto? E aí, tipo assim, uns 3 anos antes de eu entrar, eu tinha falado com um amigo meu que participava, eu falei, pô, como que é? Tem interesse? Quero entrar. E aí ele até falou bem assim, cara, entra logo porque você tá meio que no limite da idade. Eu tinha, acho que, 30 anos, se não me engano. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um evento que eu acabei indo, porque eu ganhei o ingresso do Fórum da Liberdade. E aí eu fui, gostei pra caramba, e lá o pessoal estava anunciando a inscrição, e era um limite de idade. E depois eu fui descobrir que foi um erro digital, inclusive. Eu ultrapassei a idade, mas como o pessoal errou, me aceitaram no limite, né? E aí eu falo, caramba, cara, hoje eu falo claramente, o que eu teria perdido de desenvolvimento pessoal por talvez não deixar para depois. Eu vejo que tem muita gente que deixa para depois. No próximo ano, isso, aquilo. Diferente do Gustavinho, meus valores batiam muito, entendeu? Mas sabe aquele negócio que você já pensa daquela forma, mas você não está lapidado a debater? Então o Líderes me ajudou muito nesse ponto, entendeu? Era uma pedra bruta e entrei. Mas eu confesso que logo no começo eu ficava meio desconfiado, porque tinha os grupinhos, e aí eu fazia as abordagens de forma errada, né? Falava, pô, grupinho, foi jantar com o palestrante, aí nem chamou. E aí de cara eu levei porrada na cabeça, entendeu? E aprendi. Não é bem assim, eu tive pessoas muito boas ali que conversaram comigo de forma franca, deram feedback claro, eu fui pegando. E, bicho, caiu de vez a ficha, foi no primeiro fórum que eu participei ainda como trainee. Aí caiu de vez a ficha, e aí eu falei, caraca, bicho, isso aqui gera valor demais. Leitura já era um hábito, sempre foi um hábito meu, sempre li muito, mas abriu o horizonte para novas leituras, principalmente no lado filosófico, entendeu? Que foram muito importantes para a minha evolução no debate com qualquer pessoa, entendeu? Sim, então, sim, muito bom. Aí. Gustavinho, você teve alguma situação dessa também de preconceito? Preconceito assim, né? Dessa conceituação que tinha. Foi igual o George falou, né? Eu sabia que tinha uma galerinha se reunindo, não conhecia muita gente, e aí uma pessoa que frequentava falou, cara, eu acho que é importante você tentar entrar, né?
Lógico que é esse preconceito que o Jorge falou, é um grupinho de amigos, né? Não vou nem falar a herdeira, é um grupinho de amigos que se encontram. Fala, mas se tem gente, o pessoal está se encontrando, eu vou lá, o não, né? Se não for bom, eu saio. E aí fui com o mesmo jeito que Jorge, no início, meio com o pé atrás. E aí, assim, eu acho que cada um tem a sua virada de chave depois que você entra, e aí o George comenta aí do fórum, o meu também foi no fórum, só que eu fui mais resistente que George, demorei 8 meses para me abrir e se permitir dentro do Instituto, então foi no fórum de BH que eu fui, e aí foi lá que eu entendi, conversando com... Porque aí você vive, né? Você vive 3, 4 dias com as melhores pessoas que são os associados que já têm mais experiência, que na época era o Dudu, o Elinho, então assim, eles conversando comigo, me explicando o que estava por trás, o entendimento das coisas, isso daí me despertou a verdadeira responsabilidade individual. Aquilo ali, na hora que eu entendi, eu falei, cara, eu vou dar uma chance para esses caras e eu vou testar. Se o negócio não der certo até o final do ano, eu vou sair. Porque eu não tinha nem sido, nos primeiros 6 meses, eu não tinha nem evoluído, para você ter uma ideia. Então, assim, eu falei, dessa vez eu vou dar uma chance e vou ver se esses caras estão falando, vou desafiar. Se for verdade, o ano que vem eu vou me dedicar mais. Se não for, eu vou sair. E aí o resultado foi, você já sabe. Massa, massa. E esse negócio do evoluído que o Gustavinho falou, galera que tá aí ouvindo que não conhece o Líderes, é porque lá você tem trainee, né? Você tem associado 1, 2 e 3 que depois você forma. E para isso você precisa ter umas entregas mínimas de artigos, de resenha de livro e fora as apresentações. Falando sobre as apresentações, que a gente tem basicamente palestra, workshop, estudo de livro, que a gente faz a apresentação do livro que leu, e debate. Vocês têm um evento favorito do Jorge e Gustavo? Assim, o meu, por exemplo, é o debate. Eu acho que é onde você tenta mais extrair, tirar as pessoas da situação da zona de conforto, porque você sabe que do outro lado vai ter alguém muito preparado querendo te destruir. Então, assim, eu gosto do debate. E vocês? Rapaz, eu acho que são momentos diferentes, tá, Marcelinho? Quando eu entrei, que eu estava necessitando, né, de beber aquela água ali para entender, a apresentação de livro para mim era fantástica, porque eu li o livro e precisava de ter aquela consolidação, aquela sedimentação do que estava sendo discutido. Então, a apresentação de livro para mim sempre era encantadora. E aí tem o caso que aí você é apaixonado, eu também, né, pela Ayn Rand, tem até a frase aqui atrás de mim. Aquela apresentação foi incrível. Então, para mim, naquele momento, sem dúvidas, a apresentação de livro era muito importante. Eu não posso dizer que eu tenho um favorito, não. Eu sou um cara bem chato, assim, de nível de exigência. E, cara, a gente já teve altos e baixos entre apresentações de livro excepcionais, debates muito bons e palestrantes excelentes e todos esses também serem fraquíssimos. Então, eu acho que depende muito do envolvimento dos associados ali, da escolha certa, das perguntas boas sendo feitas pelos palestrantes. E isso variou muito, né, ao longo do tempo. Eu acho que o trabalho que as pessoas que estão envolvidas na gestão do Instituto têm que fazer justamente para tentar ir sempre levantando essa régua e foi muito do meu esforço. Mas eu acho que todos eles podem ser muito bons e também muito ruins. Tipicamente, quando tem... depois do evento, a gente instituiu aquela pesquisa de satisfação. Tipicamente, eu vejo lá o NPS e os comentários, eu fico assustado porque tem muita gente que adorou e eu achei horrível, assim, por exemplo. Então, eu não consigo dizer. Eu acho que cada pessoa extrai um pouco de cada momento e pode ser favorável. E aí, assim, claro, né, se você lê o livro e vai para um evento para assistir uma apresentação de livro, e aquilo ali te ajuda, como o Gustavo falou, a trazer mais insights, a sedimentar conhecimentos, é ótimo. Agora, se você chega lá e você fala assim, pô, tem um cara ali que está apresentando o livro que claramente nem leu o livro, né? Leu um capítulo para apresentar aquilo lá e nem percebeu todo o contexto que o livro exigia. Aquilo, cara, te causa uma insatisfação grande, né? Então, Total, a minha muito grande. É essa, de altos e baixos com os diferentes tipos de evento. Claro que, além dos ordinários, né, a gente tem esses especiais que são o fórum e os seminários,
E aí eu acho que nesse aspecto eu posso dizer que o meu predileto é o seminário, um momento interno de maior descontração, as pessoas vão com familiares, com namorado, marido e esposa, e a gente consegue ir um pouco além do que a gente vai nos eventos ordinários, senta, toma uma cerveja, discute alguma coisa e tem um personal bonding ali que eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem de criar no dia a dia ordinário, Sim, né? Porque todo mundo chega meio em cima da hora, sai logo que acaba, e às vezes a gente não conhece pessoas que a gente vê fazendo bons comentários e que admira. Então esse para mim é o ponto alto do ano, quando a gente consegue sentar e bater esse papo aí, tomando um vinhozinho lá em Pedra Azul. Massa. E aí, Jorge? Cara, eu acho que é um mix de coisas, né, cara? Cada evento te gera uma oportunidade. Você ser sombra de um palestrante te gera oportunidades assim ímpares. Você apresentar um livro que impacte você, ou que você tenha gostado e tudo mais, também te gera oportunidades assim incríveis de ampliar aquele debate. O seu engajamento te permite ser selecionado para participar da seleção dos novos trainees. Cara, isso é uma experiência incrível, entendeu? E aí você só é chamado se você estiver bem lá no ranking. Olha como que o ranking te premia, né? E, cara, isso me chama muita atenção no Instituto, porque, cara, esse movimento, ele tende a ser desorganizado, porque você não recebe nada para estar lá. Mas, ao mesmo tempo, recebe tudo. Que recebe o bicho bem mais precioso hoje, que é conhecimento. Entendeu? Então, quando a pessoa vira essa ficha e se dedica a adquirir esse conhecimento, sabendo que tem que entregar algo, cara, a pessoa tem muito ali para pegar, entendeu? Então é difícil você contar um episódio que você melhor vai, assim, que você mais gosta. Pô, a primeira vez que eu participei do processo seletivo das pessoas, não como entrevistado, mas como entrevistador, cara, foi algo para mim fora da curva. Hoje eu já reclamo, que eu falo, cara, esse processo está batido, cuidado, pessoal, porque já estão mandando a fita, está na hora de a gente mudar. Eu não estou nem participando do processo, mas eu sei porque eu converso com um e com o outro, entendeu? E quem eu indico, eu nunca falo nada. Deixa o bicho, vai lá. A pessoa tem que merecer estar ali, cara. A pessoa tem que merecer estar ali, sacou, Marcelo? E aí, tipo assim, e eu vejo alguns casos que foram 2, 3 vezes, a resiliência da pessoa que entra na terceira vez, cara, eu acho fantástico isso aí, entendeu? Porque não é nenhuma reprovação, você é pior ou melhor, não. É uma questão de alinhamento de valores, e que a pessoa foi procurar saber e depois ela se alinhou. Então, cara, tem muita oportunidade legal ali, bicho. É difícil dizer o que é melhor. Quando eu fiz a pergunta, eu estava focado só nos 4 aí, mas, pô, vocês, de forma brilhante, ótima, ampliaram para mostrar que o Líderes é muito mais do que isso. E, pô, eu concordo, o seminário é muito bom, o fórum, enfim, porra, nem se fala. Participar do processo seletivo, acho que eu participei 2 vezes também, é muito irado. E aí, pegando essa parte do processo seletivo, uma das coisas que eu escuto muito, sempre que acaba um processo seletivo, né, e eu tenho, enfim, quando algum conhecido participa e tal, os reprovados, quando chegam e falam assim, pô, como assim eu não fui aprovado? Eu sou liberal, eu tinha que ter sido aprovado, vocês têm um modelo que parece que escolhe quem é o amiguinho, vocês que parecem que é tal, pô, assim, isso rola direto. E outra, tem 400 pessoas fazendo, só aprovou, sei lá, 30, 40, vocês tinham que abrir para mais gente e tal. Qual a opinião de vocês sobre isso, né? E eu começando aqui, cara, em primeiro lugar, não existe isso, eu falo, não só pelo que eu sei, pelo que eu escuto dele, mas pelo que eu participei. Não existe isso do vamos trazer fulano porque fulano é nosso amigo. Vamos trazer Beltrano porque Beltrano é filho de tal. Vamos trazer cá porque não existe isso. É merecimento, como o Jorge falou, de acordo com aquela metodologia que ela existe. Se a metodologia é boa ou ruim, a gente pode pegar e discutir. Eu, particularmente, eu gosto. Né? Tanto que eu tentei trazer muita coisa aqui para o meu escritório. Eu gosto da metodologia, ainda que a gente possa mudar e aprimorar ela para não ficar tão repetitiva, tá, Jorge? Eu estou dizendo a metodologia no sentido do fit, tá? De se avaliar isso. Eu adoro a metodologia. O problema é que depois de um tempo o pessoal começa a revelar ela. Não, perfeito. Tem que ser melhor protegida. Tô concordando contigo nesse ponto.
E aí eu estou dizendo aqui que, para mim, temos que continuar tendo um nível de exigência alto. E, porra, é o que acho que foi o Dudu que falou. Se você pega e bota lá um cara para apresentar um livro, que o cara foi lá e leu as 20 páginas dele, só para ele poder apresentar o capítulozinho dele, ele vai prejudicar aquela apresentação, ele vai prejudicar a entrega. É de associado para associado. Não é igual o MBA que eu vou lá, estudo o que eu sei que vai cair na prova e foda-se o resto. É diferente o que está aqui nos livros. Então, assim, eu, obviamente, sempre que eu recebo essas críticas, eu tento, vou lá, eu explico, cara, tenta de novo, não é assim. Não basta ser liberal, não basta estar na empresa tal. É todo um conjunto de fatores, né? Então, assim, eu gosto de que o Líderes faz hoje em ser bem restrito. E aí eu passo para vocês. Vamos começar com o Gustavinho essa. O Marcelinho, o Líderes, por incrível que pareça, tem as portas mais abertas do que se imagina. É o que você acabou de falar, né? Não tem nenhuma restrição. Filho de um, filho de outro, não tem essa preferência, né? E pegando o gancho que o George colocou, cara, não tem segredo nenhum, assim como na nossa empresa. Quando você abre uma vaga para um candidato entrar, você tem vaga limitada, não é ilimitada. E é limitada por quê? Porque você tem que pagar. É relação direta ali, receita e custo. Você tem que dar resultado. O Líderes, o que a gente tem que... Por que não é vaga limitada? Porque a gente tem que entregar o melhor para o associado. O associado é feito de voluntário. E a nossa preocupação é formar a gente da mais alta qualidade possível. Então, realmente, as vagas são limitadas por conta disso. E aí, a mesma coisa quando você procura na sua empresa, quando você vai contratar alguém, o George colocou agora um ponto importante. Hoje a gente, na empresa aqui, acho que Dudu também e George, a gente olha muito comportamento, alinhamento de valores. A parte técnica é quase que obrigação. Então a gente vai buscar pessoas no Instituto que está mais alinhada com os valores do Instituto, que saibam justificar e que saibam argumentar isso no processo seletivo. Porque senão a pessoa só decora ali e fala, também você vê que aquilo não é convincente. Então, eu acho que assim, explicando esse racional, é simples dessa forma. Bom, eu posso falar da minha parte aqui. Eu fui um dos protagonistas aí dessa evolução do processo seletivo, porque, como eu já falei antes, a qualidade da experiência minha, individual, lá dentro como associado, ela depende da qualidade do trabalho que os outros vão fazer, além do meu próprio grau de envolvimento. Então eu tinha interesse de que entrassem as melhores pessoas possíveis para contribuir o máximo com a minha formação. Então eu fui muito chato com esse aumento do nível de exigência do funil. Tipicamente, as diretorias têm um número ali mais ou menos fixo de associados que tem de meta para trazer para dentro, muito por conta do processo metodológico, né, de como que o Instituto funciona. Então eu tenho X número de pessoas entrando, X número de pessoas evoluindo, X número de pessoas se formando, então eu preciso manter mais ou menos esse fluxo de pessoas entrando no Instituto para manter o negócio funcionando. E eu já falei várias vezes, né, minha percepção pessoal é que a gente não deveria necessariamente cumprir com essa cota de vagas pré-determinada, que a gente deveria escolher só pelas pessoas que a gente realmente acha que mereciam estar ali, porque é uma coisa, assim, a gente tem contato semanal, né? Toda segunda-feira à noite, ombro a ombro com aquelas pessoas. Se você acha que aquela pessoa vai necessariamente só abrir a boca para falar coisa que te agrega, né, e que ela vai poder crescer com as coisas que você fala, ela tem que estar do seu lado. Se você tem dúvida, ela não precisa. Né? Ela pode vir participar do processo seletivo do ano que vem, ela pode tentar se informar com a pessoa que indicou, ou qualquer pessoa que ela pode entrar em contato para entender um pouquinho melhor sobre o Instituto, porque, assim, sem dúvida, não me parece uma coisa que faz sentido nesse modelo de retroalimentação interna, você ter pessoas que estão contribuindo muito e puxando a régua e outras pessoas que estão só se alimentando dessa contribuição. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito. Por outro lado, tem uma coisa que a gente também fez nos últimos anos, que eu acho que desmistificou um pouco dessa questão aí dos herdeiros do amanhã, ou sei lá o quê, que foi a gente tirar a exigência
né, certas exigências do processo seletivo. Então, de fato, o estatuto do Instituto exigia que as pessoas tivessem determinadas qualificações para entrar no Instituto, que fossem ou funcionários de empresas mantenedores ou empreendedores, né, de alto potencial, e a gente mudou um pouco esse modelo para tentar olhar mais o indivíduo e a capacidade que ele tem de contribuir. Acho que mandou bem também nisso aí. E isso deu uma visão bem mais ampla. Então, assim, a porta ela é aberta, mas não quer dizer que todo mundo que vai passar por ela consegue entrar. Perfeito. E sim, o nível de exigência tem que ser alto. Eu fazia muito esforço de recrutamento quando eu estava no Instituto, e eu ia falar com amigos, como eu fui lá com vocês, Chiquinho e Marcelinho, almoçar. Poderia ter aproveitado meu tempo de almoço só para mim, para minha família, mas não, fiz questão de sentar lá com vocês para explicar o que o Instituto fazia, e muitas vezes eu ia, né, em amigos que eu tinha uma admiração profissional e pessoal, e tentava vender o Instituto e falar, cara, vale a pena, o seu tempo lá não é desperdício, você ter que sair do escritório mais cedo, toda segunda-feira, ter que ler, ter que produzir texto, ter que participar, é o que vai agregar para você, e a maioria dos caras fala assim, não, eu sou muito ocupado para isso, cara, eu estou dedicado aqui à minha empresa, eu tenho metas agressivas e tal, e esse cara não conseguia enxergar o valor sendo agregado. O que acontece se ele caiu na minha conversa, foi lá, participou do processo seletivo, entrou, chegou na primeira segunda-feira, a discussão foi fraca, só tinha gente falando besteira, na segunda-feira foi fraca, na terceira, cara, ele vai desistir. Né? Então, o processo seletivo ele precisa ser exigente, porque para ter gente boa e fazer a gente ser melhor, você precisa ter só gente boa entrando. Muito bom. Jorge? Cara, é totalmente o que a fala do Gustavinho e do Dudu. E eu, particularmente, cara, a gente sempre procura ambientes, estudei isso a vida inteira, pô, você quer estar no meio de pessoas melhores que você para elevar o seu nível. Mas por muitas vezes eu falei bem assim, pô, eu quero sempre ser o pior do grupo. E aí teve uma vez que eu ouvi um comentário bem assim, cara, mas cuidado de ser sempre o pior do grupo, porque também o grupo vai te tirar. Entendeu? O que essa pessoa quis dizer para mim? Cara, olha só, esse grupo aqui quer desenvolvimento. Sim. Okay? Então, para ter desenvolvimento, legal, cara, não é só querer ser o pior da sala. É, de alguma forma, querer se desenvolver para se desenvolver dentro da sala e poder pegar aquela sala também. E, cara, não adianta, bicho. Bota aí um produto de graça, ok? Bota um produto de graça para vender. Bicho, você não tem procura, ok? As pessoas procuram o que é difícil. Não tem jeito. Sem dúvida. Entendeu? E não tem jeito também. Você só vai ter... O Instituto é o que é qualificado, do jeito que é qualificado, porque tem pessoas desse nível. E você pode reparar, quem consegue entrar e não se enquadra é expurgado, cara. O sistema expurga, não é? A pessoa não se adapta, ela não consegue ler o livro, ela não consegue se engajar. Automaticamente ela perde o engajamento e vai saindo do processo. 10 segundinhos aqui para complementar essa questão do processo seletivo, que o Jorge tinha falado da experiência de você entrevistar, né, que é maravilhosa, é incrível. Sim. Mas a experiência também de você ser entrevistado, mesmo se você não passar, cara, assim, é um impacto, porque a vez que eu fui, as 2 vezes que eu fui, né, parece que as pessoas faziam perguntas para mim que elas estavam dando resposta, mas era através de pergunta que depois eu fui para casa e comecei a pensar naquilo que eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, é uma experiência, mesmo que você não consiga passar, não deixe de passar por ela, porque é incrível. Verdade, incrível. Uma última pergunta aqui antes da gente passar a nossa fase 2, eu até pedi para vocês tentarem ser um pouco rápidos aqui, que é o seguinte. Enfim, o Líderes ele tem vários valores, vários pilares e tal, mas eu tenho um que para mim se sobressai muito, talvez seja o que tenha mais me impactado, e eu vou falar ele aqui bem amplo, que é a liberdade, tá? E aí a gente pode falar de liberalismo econômico individual, a gente pode estar falando de libertarianismo, a gente pode estar falando de marcapitalismo, enfim, etc, lado econômico, lado individual e tal. O quanto que o Líderes foi para vocês libertador nesse ponto. E de novo, vou começar comigo. Cara, foi total. Óbvio que eu sempre quis ser feliz, óbvio que eu sempre quis ser livre, mas eu não tinha noção do que era o conceito de liberdade. Eu hoje, apesar de eu viver numa sociedade que é a mesma,
em termos políticos, em termos econômicos, etc., daquela que eu entrei, daquela sociedade quando eu entrei no Líderes, eu hoje sou um cara muito mais livre do que eu era antes, por tudo que eu aprendi dentro do Líderes da Manhã, pela capacidade de uso da razão e pelo fato de a liberdade hoje ser a coisa mais importante na minha vida. E vocês? Então vocês podem Eu ficar gosto muito, Marcelinho, da responsabilidade individual, que para mim conecta diretamente com a liberdade, porque eu acho que é libertador você entender que seu destino depende de você. de você. Então, a gente vem de uma sociedade que tem certas premissas, algumas coisas são, enfim, sociológicas, outras até de caráter mais religioso, na qual as pessoas são muito presas, né, a um sentimento de que você tem certas amarras, né? E aí, para mim, esse é o caráter da liberdade, de você falar assim, não, isso aqui depende de mim. Então, eu gosto muito da liberdade, da liberdade no contexto da responsabilidade individual, enquanto, cara, isso depende de você. Então, supondo aqui que a gente fez alguma coisa, fizemos um trato aqui, não deu certo, aí eu posso falar assim, pô, a culpa é do Marcelinho, ou do Gustavinho, ou do George, que não apareceram no horário para gravar o negócio aqui hoje. Mas, sob a ótica da responsabilidade individual, eu posso falar assim, pô, talvez eu não tenha frisado o suficiente que era às 11 horas em ponto, porque a gente tinha que gravar um negócio. Então, quando você começa a olhar a perspectiva de o que você poderia ter feito para que as coisas dessem certo e não colocar essa responsabilidade para os outros, você passa a ver que, de fato, você que está no controle. Perfeito, perfeito. Não terceirizar a culpa. Muito bom, muito bom. Como eu falei, eu já tinha muito... eu sempre fui uma pedra bruta com relação a essa questão da liberdade, entendeu? E que eu me lapidei ali dentro do Líderes, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tive esse pensamento muito parecido, mas ali dentro eu aprendi a não me frustrar com algumas coisas. Porque, cara, eu não posso... Isso é bom pra cacete, tá, Jorge? Isso é bom pra cacete. Isso é bom pra cacete. Eu não posso destinar... candidato tal foi eleito, minha vida acabou. Não, cara, minha vida continua. Eu tô nessa. Boa. Entendeu? Ou, tipo assim, cara, fulano e Beltrano estão me atrapalhando. Cara, então, tipo assim, é uma amplitude nesse mundo de liberdade que me lapidou. Hoje eu sei debater e tem coisas que eu prefiro não debater. Também. Entendeu? Porque, tipo assim, cara, não vai agregar em nada, talvez vai gerar uma confusão ali com a pessoa e que, tipo assim, não vai mudar nada na minha vida. Mas hoje eu tenho total sentimento que a única pessoa responsável pela minha liberdade sou eu, mas isso com conceitos claros, teóricos, bem embasados de como alcançar isso. Perfeito, entendeu? Perfeito. Muito bom. Gustavinho? Estou com o Dudu, responsabilidade individual, e aí que complementa, né, o que o Jorge também acabou de dizer. Cara, quando você entende, porque a nossa sociedade, que o Dudu falou, né, a gente às vezes deposita muita responsabilidade de algo dar certo ou algo dar errado na vida dos outros, né? Ah, por que você não conseguiu aquilo? Por que aquele fulano fez isso comigo? Então assim, você espera, a gente é quase que doutrinado, e aí desde a infância, você vai na escola, você tem um pensamento muito socialista no âmbito mais leve, mas assim, é como se fosse um pensamento coletivo. E, cara, completamente diferente disso, né? Só o destino da sua vida, seja ele por felicidade ou seja ele por prosperidade, ele só depende exclusivamente de você. O não você já vai ter de qualquer jeito, porque se você não trabalhar e se você não buscar a felicidade, você não vai ter ela. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é a gente se dedicar ao máximo para tentar ter isso, porque só depende da gente. Ninguém vai fazer algo por você para você ter dinheiro, ninguém vai te dar dinheiro e ninguém vai trazer a sua felicidade. Até mesmo nas relações nossas pessoais, né? Quando você deposita felicidade, que seja na sua mulher, que seja no seu filho, que seja no seu pai ou na sua mãe, a chance de você se frustrar é muito grande, porque só você pode buscar essa felicidade. E só amplificando, Marcelinho, para complementar, sem buchitagem mesmo, cara, quando você entende a importância dos valores, e aí eu estou falando do lado profissional, e aí por isso que
eu sei que o que importa é o resultado, mas quando você consegue conectar esse entendimento dos valores vinculando o resultado, cara, é aí que está o segredo. Aqui, eu acho que o Líderes trouxe isso muito para mim, né? Da entendimento do propósito e dos valores conectado ao modelo de gestão. E coisa simples, tá? Quando você vai tomar uma decisão, sendo aí gestor, sendo funcionário ou até na vida pessoal, cara, volta nos seus valores. Vê se você está tomando alguma decisão que você está infringindo algum daqueles valores. Legal. Cara, e sempre quando você for tomar essa decisão, pensa nisso. Não há contradições, né? Vai ajudar muito. Irado. Galera, cara, que primeira fase, assim, sensacional. Saber que isso aqui não tinha como dar errado. 3 caras monstros. Segunda fase, bem dinâmica, tá? Em tese, não espero explicação de ninguém para nada do que eu vou pedir aqui. Vou brincar aqui, vou entrar nessa brincadeira também, já que é só a indicação. Vou começar com um livro. Então, vou fazer sempre assim. Vou seguir a ordem que está aqui na minha tela, tá? Eu, Gustavinho, George e Eduardo. Indicação do livro. Eu, particularmente, vou tentar indicar tudo aqui pensando no tema do episódio de hoje. Aqui, né? Vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem indicar qualquer coisa aí, de novo, liberdade impera aqui no Diga Aí. Livro. Bom, já que a gente tá falando de Líderes do Amanhã, não tem como não indicar A Revolta de Atlas. Tá tatuado na minha pele aqui, todo lugar que eu vou, camisa pra cima e pra baixo, eu indico A Revolta de Atlas. Gustavinho? Vou junto, tem estátua em casa, tem frase aqui na parede da empresa, Revolta de Atlas. Jorge? Cara, A Revolta de Atlas é fantástico, mas incrivelmente eu gosto até mais da Nascente, você acredita? Acredito, muita gente, não é só você não. Irado. Mas então, muito no que você falou, né? Porque existem milhares de livros no nosso ciclo de leitura voltados a negócios também, isso eu acho muito interessante. Você mescla o negócio com o desenvolvimento filosófico, teórico do liberalismo. Mas, cara, você tem dúvida de como entrar no Líderes? Lê A Revolta de Atlas e as 6 lições de Mises, cara, você não tem como não passar, bicho. O problema, sabe o que acontece? A pessoa pega A Revolta de Atlas e é aquele calhamaço de, não sei, mais de 1000 páginas e fala, não. Entendeu? E esse cara que fica com, não, é melhor não entrar no Líderes, a gente não quer. Justo. E aí, Dudu? Só para mudar um pouco o tom aí, eu acho que vale muito a pena todo mundo ler Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Muito difícil hoje em dia, as coisas são muito rápidas e a gente tem que parar para pensar às vezes. O livro traz algumas maneiras da gente entender os nossos próprios vieses. Eu acho que vale a pena, inclusive para quem já é avançado aí em Ayn Rand. Boa. Muito bom. Mostra aí, Jorge, tamo aí pra galera ver que tá no YouTube aí. Isso aqui, cara, grandinho. Todo mundo que vem aqui, eu acabo debatendo sobre valores de liberdade e tudo mais, e que a pessoa tende a ler, eu dou um livro desse. Legal, parabéns. E é muito inspirado em você, Dudu. Boa! Você que ensinou isso aí, cara. Entendeu? Você se lembra que você falou que dava livros de presente e tudo mais, depois eu vi o Salim Matar falar a mesma coisa, eu falei, agora eu vou fazer a mesma coisa. O Salim foi entrevistado. Vou esperar o meu agora, hein? E esse Rápido Devagar aí, cara, eu tô curioso pra caramba pra ler, não li ele ainda, mas eu tô ouvindo demais gente falar dele, então deve ser muito bom. Boa. Quem puder ler em inglês, que é melhor do que a versão traduzida. Boa. Um filme ou uma série, eu vou indicar não sei se é a Incrível História da Ilha das Rosas, enfim, a Ilha das Rosas, que tá acho que é no Netflix também, enfim, que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui, a liberdade, Estado e tal. Gustavinho? Série Yellowstone, do Amazon Prime. Tá na minha fila, hein? Tá na minha fila. Henrique fala muito. Henrique fala muito dessa série. Exato, sensacional. Rapaz, você vai ver muito conceito de propriedade privada, a defesa disso daí. Massa. Jorge, você? Filme ou série, tanto faz. Cara, eu tenho uma porrada de filme e série, mas eu vou tentar me ater aqui ao tema. Então, eu assistiria o episódio, a temporada, pelo menos, de The Crown, onde a Thatcher participa. Eu acho bem interessante, e as angústias dela, de certeza
que ela poderia fazer algo melhor pro país e às vezes a política não deixa ela fazer o que queria realizar. É bem interessante, entendeu? Então eu colocaria aí, quem não quiser, eu particularmente gosto do The Crown para ver os bastidores, mas tem uma temporada específica, que é a temporada que inicia com a Thatcher assumindo o poder e termina com ela saindo do poder. Então achei bem interessante. Muito boa. Dudu! Eu vou indicar 2 aqui. Vai. Eu tinha pensado aqui em um filme e acabou que o Gustavinho me inspirou a falar outro. Então, eu acho que tem o The Big Short, que é um filme sobre a crise das hipotecas nos Estados Unidos. Eu acho que ele é interessante porque ele, além de ser um bom filme, em geral, assim, de entretenimento, ele traz um pragmatismo sobre o que de fato aconteceu e pessoas que estavam entendendo o que estava acontecendo no mundo real, e ao mesmo tempo ele traz uma visão de mundo real, que assim, existe um sistema posto e você, por mais rebelde e libertário que você consiga ser, você tem que jogar com aquelas regras que estão postas porque você não consegue controlar todas as variáveis. Então, o mundo ele não funciona talvez da maneira mais objetiva quanto ele poderia. A gente tem que aprender a lidar com isso de maneira pragmática. E o segundo, que eu acho que é mais inspiração aí do que o Gustavinho estava falando agora há pouco, muito sobre o negócio da responsabilidade individual, que eu também citei, que é o Will Smith em Busca da Felicidade. Eu até assisti esses dias, é um filme super emocionante que mostra, cara, uma pessoa que estava no fundo do poço e, cara, vou trabalhar, vou aprender e vou me dedicar e foi até o topo do mundo. Boa. Penúltima. Eu sei que aqui a gente poderia falar 100 aqui, tá? Mas assim, queria que vocês indicassem uma pessoa que vocês admiram demais, que é membro do Líderes. Eu vou indicar Hélio Pepe. Não só pelo que ele representa para mim como advogado libertário e tal, mas pela capacidade dele de argumentação, de construção, enfim, de expor. E fora que na maioria dos advogados é tudo esquerdista, né? E quando eu vejo ali o Hélio ali, aquela figura ali, porra, eu admiro demais Elinho. Então, minha indicação é o Hélio. E aí, Gustavinho? Lembrando que tem 50, tá, galera? Tô pedindo só um aqui, não quer dizer que os outros são ruins, não, pelo amor de Deus. Tô dizendo um que... Ô, Marcelinho, isso aí vai dar ciúme, hein? Vai dar ciúme. Eu ia colocar o Elinho, mas para não ser repetitivo como você, eu vou colocar o Henrique Romano. Boa. Dispensa comentários também. E aí, Jorge? Cara, eu não consigo falar uma pessoa, não, porque são... Não, porque é o seguinte, cara, por exemplo, aqui nessa sala, cara, fala do Dudu. Mas não vale quem tá aqui. É porque não vale quem tá aqui. Virou meu amigo pessoal, cara. Gustavo, vale quem tá aqui, cara. São pessoas assim, que cada um tem a sua forma de inspirar. Sem dúvida. Fora daqui, por exemplo, sem dúvidas, o Romano, o Hélio, mas eu pego pessoas como o Dito, como o... Tem que escolher um, Jorge. O Felipe. Cada um me influenciou em uma coisa diferente, é engraçado. Legal. Cada um me influenciou em uma coisa diferente, foi difícil. Até isso, Líderes é bom, não existe uma pessoa. Existem várias pessoas que estão ali conversando, interagindo. O que eu acho mais importante do Líderes é você não querer entrar para fazer benchmark. Isso é importante pra caralho. Não entre o que é o que não fazer sendo líder. Quem tá ouvindo aí, estiver pensando em fazer processo seletivo do Líderes, não entra lá achando que vai fazer networking só, tá? O objetivo você tá fudido. Entre para se desenvolver e, automaticamente o relacionamento vem como consequência, entendeu? Mas, cara, é muito difícil. Tem muita gente bacana. Me impactaram de forma diferente. Rapaz, eu me ferrei, Marcelinho. Não se ferrou, não. Ele deu alguns aí, tá tudo certo. E aí, Dudu? Eu poderia comentar vários também, mas sem dúvida a pessoa que tem uma passagem mais marcante comigo no Instituto é o Ferê. Ele foi a pessoa que lá no começo, quando eu cheguei e me desiludi com o que eu vi no Instituto, me desmotivei, ele foi a pessoa que trouxe para mim esse conceito de responsabilidade individual, de que o Instituto estava sendo montado
pelos associados, né? Que eu estava vindo com uma percepção muito passiva, né? De, eu vou lá e vou fazer o que tem que ser feito, vou chegar no horário, vou na hora que acabar e vou ler o livro que mandarem. Mas ele trouxe para mim a perspectiva de que não era isso e que tudo que eu achava que poderia ser feito para melhorar, desde que seguisse ali os princípios que a gente tinha posto, precisava ser feito. E foi daí que a gente conseguiu, eu acho, construir boa parte das coisas que a gente falou aqui hoje, sem demérito nenhum a quem veio antes e que, enfim, entrou na jornada com um lado muito alto. Sem dúvida ele foi o cara que me inspirou a ter essa virada, e comecei a participar de comitê quando isso não existia. Ele era o primeiro ano de diretoria do Ferê, ele montou um comitê, a gente começou a colocar uma organização maior dentro da área de formação do Instituto. No ano seguinte eu já me convidou para participar de diretoria, e sem dúvida, sem essa visão dele, eu nunca teria nem ido para a diretoria, muito menos para a presidência. Então, sem dúvida, como faz? Um abraço. Saíram nomes maravilhosos. Pode falar. Só para mim complementar isso, não vou sair. Eu vou sair. George citou o nome de uns 10 aí. Foi extremamente político. Sem dúvida. Rapaz, eu não sou, Ferê é um gênio. uma coisa que eu não sou, quem me conhece é que é político, cara. Se tivesse um único, o problema é que não tem um único, cara. Não tem, é uma forma diferente. Marcelinho, Ferê gênio, o Hélio que você citou, tá tudo na minha apresentação para não falar que eu tô contando mentira, né? É só ir no fórum na quinta que vocês vão ver exatamente os nomes. Tenho dito que eu até entrei por causa dele, tá? Foi ele que falou comigo na época, quando ele era presidente, para mim fazer o processo seletivo. Então, dito para mim, Ferê, o Dudu, Elinho e Henrique são grandes referências para mim no Instituto. Como eu disse, galera, a gente podia falar mais 20 nomes aqui, tem muito, foi só para escolher um assim, né? Foi bom que ficou polêmico. Para finalizar, mas só um apontamento rápido aqui da fala do Dudu, que é muito interessante, cara. As pessoas entram, às vezes, achando que ela não tem que fazer nada. E eu fiz muito isso. Senta na cadeira, ok? E acha que, tipo assim, o Instituto tem a responsabilidade de me entregar o melhor evento. E você, o que você fez por isso? Tá, o evento tá uma merda, tudo bem. Cara, você pode contribuir? Vai lá e faz, entendeu? Vai lá e ajuda. E aí, essa fala do Ferê, realmente ela é muito forte, muito positiva nesse ponto, que é resgatar o que você pode ajudar. E eu acho que eu vivi também esse caminho de criticar muito, isso que dá uma bosta. Eu só tomar uma porrada do tipo, tudo bem, o que você pode fazer? Ok, cuida disso aí, você toma essa iniciativa. E aí eu fui aprendendo muita coisa, que foi me desenvolvendo muito, e parar de botar a culpa nos outros e trazer para mim a responsabilidade individual. Perfeito. Pô, que bom, essa pergunta foi boa. Para finalizar, vamos só indicar, tá? Já estouramos bastante o tempo aqui, só indicar, a gente não precisa explicar não. O Líderes tem 5 pilares, tá, oficiais. Hoje, né? Ética, economia, política, filosofia e gestão. Escolha um. Eu escolho filosofia. Gustavinho. Filosofia. Jorge. Ética / filosofia, porque o resto já você vem com o estou. O que agregou muito para mim é a ética e / filosofia. Eu também, foi por isso que a minha resposta. E aí, Dudu? Eu vou na filosofia também, eu acho que é o que mais carece na nossa, pelo menos para mim foi na minha formação. Estudei filosofia econômica, mas muito, muito brevemente, não tive filosofia no colégio. Exato. Na faculdade um lado bem mais de ideias coletivistas. Sim. Então para mim foi onde ajudou mais. Pô, perfeito. Essa era até uma das perguntas que eu ia ter feito na fase 1, né? Se vocês já gostavam de filosofia antes, porque realmente que me... Adoro hoje, adoro. Porra, galera, velho, incrível. Muito bom bate-papo. Valeu demais. Espero aí que você que esteja ouvindo tenha ajudado a entender mais o que é o líder. Se você acha que é pra você, vai lá, faz o processo 1, 2, 3, 4 vezes. Não deixa. Se você acha que não é pra você também, porra, participa, né? Como o Gustavinho falou, é interessante participar e tal, mas tem que se dedicar. E é isso. Se você tá aí ouvindo tiver dúvida, cara, pode me mandar mensagem. Tô aqui super à disposição. A galera aqui também. Gustavinho, Jorge, Dudu, valeu demais. Foi muito bom. Galera da PEX, obrigado de novo. É isso. Um grande abraço, galera. Valeu.